Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem, povo de Deus? Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor, descrito no livro de Atos, capítulo 4 e versículo 31. Diz assim, E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Queridos, veja, esse texto é bastante interessante, porque diz que eles oraram, e diz que tremeu o lugar em que eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo, e pregavam com ousadia a palavra de Deus. É isso que nós precisamos nos dias de hoje, pregar a palavra do Senhor com ousadia, com confiança, com intrepidez, algo que os apóstolos faziam muito bem. E esse episódio, algo interessante acontece antes. Veja, no capítulo 3 de Atos, conta-nos uma história onde Pedro e João estavam indo para o templo orar e perto da porta chamada Formosa havia um paralítico pedindo esmola. E aí eles chegam para Pedro e João e pedem uma esmola. Pedro diz, olha para nós, não temos ouro, não temos prata. Olha a ousadia de quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Mas em nome de Jesus Cristo Nazareno te digo, levanta e anda. E diz que eles pegaram aquele paralítico pela mão, e ele levantou e andou e entrou no templo glorificando a Deus. Queridos, mas foi notório esse milagre, a multidão se aglomerou e alguns queriam saber como foi que Pedro fizera tal sinal maravilhoso. E Pedro explicou que o sinal não veio a partir dele, mas a partir de Jesus. Foi ele que deu poder para que aquele moço recebesse o milagre da cura. Caiu no ouvido dos sacerdotes, dos saduceus, e eles foram interrogados, levados ao capitão, foram presos, e no dia seguinte, pela manhã, apresentados ao sinédrio para serem inquiridos. E a inquirição era justamente essa: com que poder e autoridade vocês operaram tal milagre? A resposta de Pedro e João foi unânime, dizendo, olha, lembra daquele Jesus? Aquele que vocês rejeitaram, Deus o exaltou sobremaneira, colocou como pedra angular, é no poder dele que nós operamos este milagre e esse está gozando de plena saúde diante de vocês. Todos aqueles homens sabiam que era Pedro e João e percebeu que eles eram homens indoutos, homens sem letra, sem conhecimento, mas que tinha conhecimento de que eles andaram com Jesus e não puderam deter porque não acharam mais do que acusar. Então chegaram para ele e disseram, olha, tudo bem, nós vamos te soltar, mas não fala mais no nome desse homem, não. E aí Pedro e João tomam a palavra e diz, mas importa mais obedecer a voz do que a Deus? Não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e aprendido. Querido, está um grande segredo para você ter ousadia em falar do nome de Jesus. É sempre lembrar daquilo que você tem ouvido, daquilo que você tem aprendido. O que Deus tem te ensinado? O que Deus tem feito na tua vida? Quais foram as transformações desde o dia que você conheceu o Senhor? Como era o começo da tua caminhada? Como era a alegria no teu coração? E agora? É a mesma ousadia? É a mesma determinação? Para orar, para pregar, para falar de Jesus? Querido, talvez com o passar do tempo, vieram as lutas, as dificuldades, os problemas, e nós esquecemos um pouco quem é Jesus e deixamos um pouco de fazer aquilo que ele nos ensinou. E nós não devemos, nós não podemos deixar de anunciar esse Deus maravilhoso que transforma, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que dá poder e ousadia ao homem para falar confiadamente, ousadamente a sua palavra. E aí eles não queriam mais que eles falassem sobre Jesus. No versículo 12, Pedro toma a palavra e fala, em nenhum outro há salvação, e também eu estou certo que
entre os homens não há outro nome dado que nós devemos ser salvos. E eles então continuaram falando do nome de Jesus. Os homens ameaçaram eles, mas eles ousadamente continuaram falando sobre Jesus. E eles saíram daquela prisão, encontraram seus familiares, encontraram aqueles que estavam orando por eles e aguardando eles chegar. E quando eles chegaram lá, eles contaram tudo o que havia se passado. Como eles foram ameaçados, como eles foram presos, mas que eles continuaram falando do amor de Jesus. E esse versículo, o versículo que nós lemos, o versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Queridos, será que não está faltando essa oração fervorosa? Essa oração que, mesmo que estejamos sendo ameaçados a não falar de Jesus, mesmo que estamos sendo obrigados a ficar de portas fechadas, mas que nós não devemos deixar nunca de orar fervorosamente, crendo nesse Deus maravilhoso, crendo nesse Deus poderoso que transforma, que liberta, que cura, que restaura, que abençoa e que ainda nos faz promessa para um futuro eterno. Querido, será que não está faltando essa ousadia? A Bíblia diz que o lugar onde eles estavam tremeu. Todos foram cheios do Espírito Santo e falavam ousadamente do amor de Deus e pregavam a palavra de Deus. Querido, será que essa apatia, será que esse desânimo, será que essa frieza espiritual não é falta do Espírito Santo de Deus? Será que não é falta da manifestação e do poder de Deus? Não basta só conhecer, nós precisamos viver o manifestar sobrenatural do poder de Deus. Querido, vamos orar fervorosamente, vamos buscar a Deus fervorosamente e buscar a unção do Espírito de Deus, esse preenchimento que nos dá ousadia, que nos dá coragem para falar livremente a palavra do Senhor. Eu convido você nesse instante a orar comigo, talvez juntos nós possamos atrair a presença desse Espírito Santo e que nos torna cheios e ousados para falar do amor de Jesus. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Coloque aí a mão no teu coração, eleve o teu pensamento a Deus e vamos falar com Ele nesse instante. Querido Deus, assim como os discípulos oraram e moveu o lugar onde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo, Deus, com a mesma ousadia agora nós oramos e queremos também ser cheios para falar ousadamente do teu amor e anunciar a palavra de Deus aos quatro cantos. Derrama a tua unção sobre nós, o teu poder, a tua graça, nos conduzindo na direção do Senhor e a fazer aquilo que te honra, aquilo que te exalta, aquilo que te agrada, em o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, possa te alcançar nesse momento, em o nome de Jesus Cristo. Amém.